Esse é o primeiro episódio do Entre Linhas. Hoje vamos falar sobre adoção tardia e não adoção. Você sabia que existem exatamente 46.395 pessoas cadastradas na fila de espera com intenção de adoção só no ano de 2020? Os dados e estatísticas são do SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O que talvez seja o mais triste dessa realidade é que os pretendentes na fila de adoção têm menor interesse em crianças maiores. Ainda segundo o SNA, quanto maior a idade do acolhido, menor a intenção de adoção dos pretendentes. E a partir dos 11 anos de idade, a intenção de adoção é menor de 1%. E aos 17, a intenção abaixa para 0,15%. Muitos nem conseguem ser adotados e saem do acolhimento com 18 anos. Pensando em tudo isso, hoje vamos conversar com o Michael, que foi adotado com 18 anos de idade. Bora lá? Bora! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jader Januário, eu sou o ator que interpreta o Chris no curta-metragem Entre Linhas e hoje eu fui convidado para juntamente com vocês conhecer uma história da vida real. Então bora lá? Oi gente, tudo bem? Eu tô hoje aqui com o Mike, ele vai falar um pouquinho da história dele pra gente. Me conta um pouco sobre você, seu nome. Oi, meu nome é Michael e tenho 19 anos. E quando você entrou lá, quantos anos você tinha? 8. 8 anos. Você ficou lá mais ou menos 9 anos lá? Sim, oficialmente 9, porque sai com 18. Uhum. E como foi esse processo? Como foi pra você esses anos lá, assim? Como que foi sua história? O que você viveu lá? Que você pode contar pra gente? Foram anos, assim, bem diferentes, né? Vamos dizer que não foi muito comum, né? Como qualquer outra vida. A gente tem outros costumes, né? Regras diferentes, né? Que a gente tem que seguir em casa e tal. E a gente acaba tendo que se acostumar com isso, porque não eram coisas que a gente levava de vida normal. A gente tinha que fazer outras coisas, seguir outras regras, enfim. Foi bem diferente, assim, a trajetória. E também um pouco difícil. E você teve contato com a sua família enquanto você estava lá? Sim, sim. Não muito contato visual, mas mais por telefone, celular, enfim. Você foi adotado com 18 anos? Sim. Você acha que tem um certo preconceito para adotar pessoas mais velhas, assim? Normalmente as famílias querem a criança já, né, pra poder pegar o costume, né, da família, né? Então eu acho que, não sei se a palavra certa seria preconceito, eu não sei dizer. Mas as pessoas preferem mais criança, bebê, enfim. E o que você falaria para as pessoas que, sei lá, não foram adotadas cedo, igual você foi adotado com 18 anos? Qual a mensagem que você passaria para essas pessoas, assim? Vou falar, não é fácil, né, você ser adotado tardio, porque é outra coisa, né, você já tem uma mente formada, vamos dizer assim, de vivência. Não é como um bebê, né, que você pega a criança e ela se adapta do seu jeito, da sua família. Uhum. Então, é difícil, mas dá certo, né? Se você fizer tudo certinho e tal, dá certo. E você teve atendimento psicológico por lá? Tive. Que eram esses atendimentos? O atendimento vinha de fora, né? No caso, a gente tinha que ir até o psicólogo e lá rolava o tratamento. Uhum. Era basicamente isso, normal. E você acha que esse atendimento psicológico fez diferença na sua vida? Bastante, porque, né, quando a gente entra lá é uma outra vida, né, outro pensamento, passam outras coisas na nossa cabeça e eu acho que isso mexe muito com o nosso psicológico, então ajudou sim 100%, ainda mais para as pessoas que nesse meio tempo vivendo lá perder algum familiar ou não sei, ajuda bastante isso, ajuda muito. Principalmente nesse processo de você sair, porque você teve uma família, você sim, viveu um tempo com a sua família. E esse processo de desapegar da sua família para poder, talvez, ser adotado é bem complicado, né? Sim, diferente. E também o psicólogo ajudou 100% assim, a gente em qualquer questão, né? Desde a adaptação dentro lá do abrigo, problemas pessoais, enfim. Lá quando você conviveu lá, você conheceu algumas pessoas. Sim, conheci. E você conheceu algumas pessoas que não foram adotadas? E você depois se Sim. encontrou quando saiu de lá? Normalmente, como a gente viveu anos junto, né? Normalmente quem tá lá já tá faz bastante tempo, então eu fiz bastante amizade, só que eu pude levar foram, acho que 2. Que hoje em dia eu não converso muito, mas é meu amigo, trabalha, enfim, tem uma vida normal. Você foi adotado por uma pessoa que trabalhou lá dentro, né? Sim. Onde você estava. Você acha que foi mais fácil a adaptação por conta disso? Porque ela acompanhou toda a sua trajetória, ela ficou um bom tempo com você lá. Sim, só pelo fato dela já me conhecer e acompanhar a minha trajetória por um tempo, isso já ajudou bastante. Porque como ela, tanto como eu conheci ela, quanto ela me conheceu. Então acho que isso foi mais fácil do que chegar uma pessoa e eu ter que começar isso do zero. Entendeu? Novamente. Seria bem mais difícil. Sim. Como você acha que seria, assim, se por acaso você fosse adotado por uma pessoa... Levaria tempo para o costume, né? Sim.
conta da adaptação das pessoas. E você fez bastante amigos por lá? Como que era, assim, a sua relação com as pessoas que moravam junto com você? Fiz bastante amigos, até porque, né, quando a gente estava lá, ficamos anos juntos, né? Então, acabamos criando um vínculo de amizade que, né, tem até hoje. Para a vida, né? Sim. E como foi a escola para você, assim? Você estudou, com certeza você estudou. Estudei. Né? Então, como que foi a escola para você? Na escola era um pouco, assim, difícil, porque meus amigos chegavam e falavam, deixa eu ir na sua casa, isso aqui. E seus pais, tipo? Eu não sabia o que responder, né? Eu ficava travado, falava, o que eu falo? Então, eu passei um bom tempo da minha vida na escola falando que, né, que eu tinha pai, enfim, que eu morava com meus pais de verdade. Então, foi um pouco difícil. Algumas pessoas tinham preconceito, mas eu não ligava. Mas Como você lidava com bullying na escola? eu não ligava, eu simplesmente relevava, né? Eu deixava falar, porque eu sabia da minha realidade e precisava ficar ouvindo a opinião dos outros. Você saía de dentro do centro de acolhimento para se divertir, para festas? Essa vida era um pouco privada, vamos dizer assim, né? A gente não tinha tanta liberdade para poder sair. Claro, a gente podia, mas tinha horário para ir e para voltar. Então, muitas das vezes a gente seguia essas regras, mas chegou um tempo que eu não conseguia mais seguir esse tipo de regra, né? Sim. Até porque eu não vou sair 9 horas da noite e voltar 10. Não. Então eu acabava extrapolando um pouco, né? Às vezes eu voltava no outro dia. E enfim, passou um tempo que eu não queria mais seguir as regras. E aí você sofreu alguma punição por isso ou não? Sim. Essa punição, no caso, seria, sei lá, ficar sem sair, enfim. No caso, se eu quisesse sair por uma outra vez, não ia ser mais permitido por um tempo. E sobre os seus objetos pessoais, como que era lá? A gente tinha, só que a gente tinha que dividir, porque não tinha como eu ter um armário só pra mim, ou sei lá, porque como era bastante gente, não tinha como eu ter só uma coisa pra mim, né, onde eu guardar. Então muitas vezes eu tinha que dividir com alguém. E nessa de dividir, acabava que, né, muitas das vezes eu perdendo, acabava pegando, usando, né, meus objetos, roupa, enfim. Era assim. Entendi. E você disse que você tem uma relação muito legal com o handball, não é isso? Sim, eu conheci o handball na escola. E eu fui fazer uma peneira em Santo André, no time de lá, e passei. E aí eu fiquei um ano, depois eu me transferi para São Bernardo, né, eu tive que sair de lá. E depois de um tempo eu me machuquei e parei de jogar. Aí veio a pandemia e você acha que tipo, esse esporte ele te ajudou muito nesse processo também? ajudou. Foi meio que um refúgio, vamos dizer assim, não é que foi um refúgio. Foi uma coisa assim que me ajudou bastante, né? Porque era um passatempo, vamos dizer assim, passatempo entre aspas. Uma coisa que me deixava feliz, me deixava bem, me fazia bem, né? Esporte. E hoje em dia você trabalha? Sim, Trabalha com o quê? Eu trabalho numa empresa que fabrica peças de plástico e cromada para carro. E dentro do centro de acolhimento, você tinha esse acompanhamento? Você tinha algum curso para você fazer, para você conseguir entrar no mercado? Sim, eles orientavam bastante, isso era o que mais tinha, né? Pra gente poder ter um trabalho, enfim, ter as nossas coisas, né? Que eles queriam. Então, sim, eles orientavam, colocavam a gente em curso, enfim, era assim. E era Pagamento pagamento de do curso? aprendiz. Não, era fora. Era fora. Você foi adotado de forma tardia. Sim. Chegou um momento que você achou que você não seria adotada? Como que foi pra vocês? Sim, porque, né, conforme o tempo vai passando, né, a gente vai ficando mais velho e lá o limite, limite de 18 anos, no seu caso, pra você ficar até lá. Então, com o tempo eu fui falando, nossa, eu tava acreditando muito na minha família, de morar com eles e tal, e foi passando o tempo e falei, acho que isso não vai rolar, né. E foi quando eu conheci, né, ela me conheceu, a Marta, e aí foi que eu comecei a acreditar novamente, né, se ia ter a possibilidade de eu ir morar com ela, enfim, ser adotado. Caso você não fosse adotado, você então iria morar com sua família, é isso? No caso, eu não saberia Você pra não onde saberia? eu ia. Aham, Sim. entendi. Como foi a adaptação na nova casa? Com seus irmãos, com a sua nova família? Sim, foi diferente, né? Não vou dizer que foi difícil, porque não é um bicho de 7 cabeças. Mas foi diferente, assim, né? Não é normal. Eu entrei lá, do nada, tipo assim, e aí? Sim. Né? Aham. E com o tempo eu fui me acostumando, né? Conversando e tal, se conhecendo, e foi isso. Não foi muito difícil, não. E hoje em dia, como vocês têm, como é a relação de vocês? A nossa relação é de normais, de irmãos Sim. e tal, a gente conversa, né? E é isso. É emocionante quando vemos histórias de superação, mas muitos ainda esperam pelo recomeço de sua história.
No Brasil, existem mais de 30 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento, aguardando muitas vezes a demora burocrática para serem adotados. No segundo episódio do Entre Linhas, iremos trazer histórias reais de pessoas que trabalham com o acolhimento de menores e acompanham diariamente a realidade dessas crianças e adolescentes. Até mais!